Oi, pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde. Tudo certo por aí? Eu sou a Raíssa, jornalista da Memória da Eletricidade, e estou aqui hoje para ter uma conversa muito legal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa conversa ela faz parte da nossa programação de todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 da tarde. E como todo mundo já é de casa, pode puxar uma cadeira para a gente tomar esse café juntos. Bem, nesse período de quarentena, com restrição, com medidas de restrição, de isolamento social, alguns países têm tido respostas bem duras, com reflexo na liberdade e na privacidade dos cidadãos. E um caso desses é a China, que fez o tratamento massivo de dados celulares de centenas de milhões de cidadãos. E, segundo eles, o algoritmo é capaz de estimar a possibilidade de uma vizinhança ou de um indivíduo serem expostos à doença. E a gente tem visto a tendência desse debate ele ficar muito polarizado entre saúde e privacidade. Para ter esse papo hoje, a gente vai ter a Adriana Rolo, que ela é especialista em propriedade intelectual. Vou aceitar já ela aqui. Eu converso com ela, que é especialista nesse assunto. Oi, Adriana, tudo bem? Olá, tudo bom, Raíssa? E você? Também. Pessoal, tá todo mundo escutando bem? A gente, tanto eu quanto a Adriana, que às vezes dá uns probleminhas de internet, é bom a gente ter certeza que tá tudo bem agora, que a gente continua tranquilas, mais tranquilas o restante do bate-papo. Pessoal, dê um feedback aí pra gente. Também tava com saudade de vocês. Pessoal comentando aqui. Então acho que tá tudo bem. Adriana, o bate-papo de hoje é super especial, eu tô super animada, tinha um monte de dúvidas. E que esse é um tema que está muito em voga agora, a privacidade, né? A, o nosso direito à privacidade e tratamento, isso oposto, isso está sendo oposto, né, de um jeito um pouco maniqueísta, saúde e privacidade. Como se essas duas coisas não pudessem operar com, assim, mantendo as suas características. A gente tem visto, assim como aconteceu na China, que eles desenvolveram esse super aplicativo de celular, né, que monitora os cidadãos com QR Code, com geolocalização. Países democráticos do Ocidente também estão investindo em aplicativos parecidos com esse, inclusive o Brasil. E a gente está vendo essa tendência de opor saúde e privacidade. Adriana, para a gente começar a conversar, me fala um pouquinho quem é você, com que você trabalha e um pouquinho do que você vai trazer para a gente hoje. Tá bom, Raíssa, brigadão. Você tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo, me vendo Tô sim, tá tudo direitinho? Tá ótimo por bom, aqui. joia. Vamos lá. Para mim é um prazer estar aqui hoje, assim, eu sou super fã do pessoal da Memória, acho que vocês fazem um trabalho muito lindo, assim, então, tanto eu quanto o Verano, para nós é um orgulho que nós sejamos parceiros aí nessa jornada, então, fiquei muito feliz com o convite. Brigadão, viu? Em relação a mim, então vamos lá. Eu sou advogada formada pelo Mackenzie, eu me formei em 2008. Depois eu fiz uma especialização em Direito dos Contratos e um pouco mais recentemente eu concluí um mestrado em Propriedade Intelectual na Queen Mary University em Londres, que é uma faculdade bem voltada para essas questões de tecnologia e de propriedade intelectual, né? Eu comecei minha carreira, então lá atrás, meu primeiro estágio já foi em TI. Eu sempre fui apaixonada por essa área, né? Então isso já tem quase uns 20 anos, né? Por aí sem querer entregar a minha idade. Mas foi super interessante ver, ao longo desses anos, né? Desses quase 20 anos aí trabalhando com TI, a evolução dessas tecnologias, né? A expansão da internet e tudo isso naturalmente era sendo absorvido nos escritórios pela área de propriedade intelectual, né? Então a gente sempre trabalhou bastante acompanhando a evolução legislativa, né, em relação a esses temas. Então
Hoje, lá no Veirano, eu trabalho no Veirano Advogados, né, há 6 anos já, na área de proteção de dados, tecnologia da informação, IPI. A gente cuida de todos os assuntos jurídicos ligados também à inteligência artificial, às novas tecnologias, etc. E esses assuntos hoje ganharam muito mais corpo, né, muito mais expansão, assim. Então, está sendo interessante ver essa evolução legislativa assim, em relação a esse tema. Para quem não conhece o Veirano, nós somos um escritório com 45 anos de experiência no mercado. A gente tem escritório em São Paulo, Brasília, Porto Alegre e no Rio de Janeiro. E é um escritório full service, né? Então, a gente atende praticamente todas as áreas aí do direito. Maravilha. Adriana, para todos nós ficarmos na mesma página, dá um histórico para a gente do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela regula. Tá, vamos lá. Então, antes mesmo da internet, né, dessa expansão toda das tecnologias e tal, a gente já tinha alguns dispositivos legais, inclusive na nossa Constituição Federal de 88, regulando a nossa privacidade, né, a inviolabilidade da nossa privacidade, da nossa intimidade. Então, a gente já tinha algumas leis que traziam de forma genérica uma possível aplicação para então, o Código Civil tá me ouvindo? Adriana, desculpa, deu uma falha aqui, eu estava até preocupada que tivesse caído. Mil desculpas, eu não escutei absolutamente nada do Não, que você falou. imagina. Se Tá puder bom, não, sem repetir, eu ver se você problema. está me escutando bem. Sem problema. Eu tô te ouvindo bem, deu uma travadinha, mas agora tá tudo certo. Me avisa qualquer coisa, tá? Porque às vezes a minha Tá internet aqui na minha bom. casa também dá umas osciladas. Pois é, esse horário dá um pico de internet. Está tudo bem até esse Sim. horário. Mas vamos lá. Vamos, qualquer coisa você vai me interrompendo, tá? Bom, Então, a gente já tinha, então, antes mesmo de internet, alguns dispositivos legais que regulavam a privacidade, né, a intimidade, como a própria Constituição Federal, que é de 88, lá atrás, já prevê essa inviolabilidade desses direitos fundamentais, né? Código Civil também tem algumas disposições em relação a, por exemplo, reparação de danos, que se aplicaria também de forma genérica à questão de proteção de dados, né? Código de Defesa do Consumidor é super importante, porque ele também vai regular a relação, esse tráfego de dados nas relações de consumo. Então, a gente já tem algum tipo de legislação que protege os dados de forma genérica, né? Mas havia essa necessidade grande para regular a internet, enfim, essa relação de dados, né? Então, as discussões começaram para a gente chegar nessa lei específica que a gente tem hoje, em 2009. Nesse momento, já existia na Europa uma diretiva específica em relação à proteção de dados, que até deu origem ao texto da GDPR, né? Que a gente pegou ali emprestado bastante coisa do texto deles. Então, vários outros países do mundo já estavam bastante evoluídos nessa discussão e a gente ainda não tinha uma legislação específica. Em 2012, veio uma lei bastante importante para a gente, que foi a Lei Carolina Dickmann, que regulou os crimes cibernéticos. Então, isso já significou um avanço bem importante nessas questões. E 2014 veio o Marco Civil da Internet, que foi realmente um marco, né? Porque foi a primeira vez que a gente estava falando especificamente sobre proteção de dados e alguns requisitos mínimos de segurança da informação. Então, o Marco Civil fala de autenticação dupla, fala de criptografia, né? Já traz alguns requisitos mínimos aí nas relações que acontecem na internet. Mas, de toda forma, também esse conjunto de leis ainda tratava a proteção de dados de uma forma bem genérica, né? Então, as empresas não tinham muito claro também o que era preciso ser feito, né? Que diretriz seguir para alcançar esse resultado de garantir proteção de dados para as pessoas, né? Então, havia essa necessidade maior por uma lei específica. Nesse meio tempo, a GDPR foi aprovada na Europa, né, em 2018,
E aí a gente teve a nossa lei de proteção de dados aqui, a LGPD, muito inspirada no que é o texto legal da GDPR, né? Havia nesse momento toda uma comoção e bastante pressão a nível global para que o Brasil se adequasse também, né? Nossos vizinhos aqui, Uruguai, Chile, até México, já tinham legislações específicas tratando de dados, né? Tinha uma questão também mercantil envolvendo as relações comerciais entre os países. Então, a própria GDPR exige que para transferência internacional de dados para um outro país, esse país esteja também no mesmo nível de adequação. Então, existe essa vantagem competitiva para nós, como país, né, para a gente estar adequado, né, estar nesse nível dos países mais desenvolvidos. Então, quando a gente fala da importância da LGPD, a gente está falando sim sobre os nossos universos particulares aqui, né? O meu, o seu, a importância que a gente tenha a guarda dos nossos dados, saiba por que eles estão sendo usados, mas também a gente está falando de uma ferramenta de negócio bem relevante, né? E cada vez mais necessária para que o Brasil também possa ser inserido nesse mercado global da economia digital. Com certeza, muito legal você trazer isso, porque quando a gente pensa em dados pessoais, eu acho que a gente traz muito para uma esfera individual, né? Mas bem mais do que isso, como você mesmo falou, existe uma esfera empresarial que é interessante que a gente atue de maneira mais específica e mais regulada, né? Bem interessante. Mas quando a gente fala de dados pessoais, o que está em jogo? Acho que é legal a gente tangibilizar o que é um dado pessoal para começar a conversar, né? O que é um dado pessoal e qual que é o valor de um dado? Quando a gente vê assim, um escândalo de vazamento de dados, o que isso significa? Tá, então, é legal você trazer essa questão até, Raíssa, porque hoje a gente vê bastante confusão em relação ao que é dado pessoal, né? Muitas pessoas ainda perguntam, mas o CNPJ da empresa entra, né? O meu e-mail corporativo entra, o que entra, o que não entra? Porque a lei realmente não trouxe um rol taxativo, né? Uma lista do que é considerado dado pessoal ou não. Então, de acordo com a própria lei, dado pessoal é toda a informação que identifica uma pessoa física ou possa tornar essa pessoa física identificável. Então, aí a gente separa em dois grupos, né? O dado que identifica a pessoa física é aquele bate-pronto. Meu nome, meu RG, meu CPF, né, meu e-mail, tudo isso me identifica de forma bastante direta. Mas a gente começa a entrar numa zona um pouco mais cinzenta quando a gente traz alguns dados que, em conjunto ou separadamente, podem também identificar uma pessoa física. Então, por exemplo, se eu te citar um exemplo aqui, uma advogada do Veirano que está numa live com o pessoal da memória hoje às 4 da tarde. Eu não falei meu nome, nem meu RG, nem meu CPF, mas esse dado chega em mim diretamente. Então, para fins da LGPD, ele vai ser considerado, sim, um dado pessoal. Tá? Então, o que vai ser importante é sempre fazer essa análise, se aquela informação, numa outra ponta, chega diretamente numa pessoa física. Tá? E aí, em relação ao vazamento que você perguntou, né? Essa questão que a gente tem visto bastante nos jornais e multas altas em relação a vazamento de dados, escândalo, etc. O vazamento é considerado qualquer incidente com o dado pessoal, né, que saia do controle, ou seja, um uso desautorizado desse dado pessoal. Então, se ele for divulgado de uma forma não autorizada ou compartilhado por uma empresa que é a empresa que está ali controlando os dados de determinadas pessoas, né? Se houver esse compartilhamento não autorizado, ou até mesmo se houver uma invasão externa, né, de um hacker, por exemplo, como é comum, que viola essa base de dados, isso vai ser considerado um incidente de vazamento de dados. Então, isso é bastante grave quando a gente para pensar que essa exposição, tanto da pessoa física que teve o seu dado vazado, quanto da empresa que foi a responsável por esse vazamento, pode trazer um dano muito grave à reputação, né? Então, isso pode também trazer associado um dano econômico, né? Quando vem as questões das multas, etc., e das reparações. Então, a LGPD vem justamente para poder permitir a apuração dessas responsabilidades, né, e a aplicação das sanções específicas, né, que estão previstas já pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda está para ser criada.
Entendi. A gente tem ouvido muito que os dados são um novo petróleo. E aí eu queria que você trouxesse para a gente onde é que está o valor. Por que que há tanto esse esforço de regulação, como também das empresas quererem captar esses dados? Sim, porque os dados hoje eles são comercializados o tempo inteiro, né? Às vezes a gente nem sabe, mas, por exemplo, um perfil nosso no Facebook vale 7 centavos e ele já foi comercializado diversas vezes por diversas empresas em várias bases. Então, isso tem um valor, né? E a gente nunca recebeu nenhuma parcela disso. A LGPD também tem um pouco esse viés, né, de devolver um pouco, de empoderar um pouco o titular de dados para a gente poder retomar esse controle, né? Porque hoje em dia os dados são usados para fazer essas pesquisas analíticas, pesquisas de perfis de consumo, né? Então, tudo isso acaba acarretando muita vantagem econômica para quem detém monopólio sobre os dados, né? Então, a gente está falando de uma economia global nova que vai ser muito movimentada a informação e essa questão do uso dos dados, né, para fins econômicos também. Então, a gente está falando de bastante valor mesmo, por isso a necessidade da regulação, como você bem falou. Entendi. E já que a gente entrou nesse aspecto do porquê que a LGPD foi criada, né? Fala pra gente um pouquinho do quais são as mudanças que ela traz no texto da lei. Tá, então, tem bastante mudança, né? Porque, de fato, assim, antes a gente tinha essas regras mais genéricas, né? E agora está ali de uma forma bem robusta e bem complexa a nossa legislação que fala sobre proteção de dados. As primeiras mudanças que eu acho que é importante pontuar são as mudanças principiológicas, né? Então, agora, a principal alteração, eu acho que um dos princípios fundamentais da LGPD é amarrar a finalidade do uso ao uso do dado em si, né? Então, antes as empresas podiam usar de forma indiscriminada. Se eu te dei o meu CPF uma vez, você pode usar esse CPF para alimentar sua base de dados, para vender para uma outra empresa, enfim, para depois me acessar e me mandar algum tipo de marketing, por exemplo. Então, havia esse uso indiscriminado totalmente dissociado da finalidade. Então, hoje a LGPD traz nos seus princípios a necessidade de você informar qual que é a finalidade para a utilização daquele dado, né? Além disso, tem um princípio da necessidade também, porque o que a gente via muito naqueles formulários de preenchimento de cadastro, várias informações, né? Pedem o nome da nossa mãe, da nossa avó, do nosso cachorro, nosso signo, tudo. Então, a tendência com a LGPD é encurtar isso, né? E a gente só vai coletar dado na medida da necessidade para o que a gente está fazendo, né? Para aquele tratamento. Então, a LGPD traz princípios bastante robustos, né? A LGPD também vai definir os principais conceitos aí das figuras relacionadas aos dados, né? O controlador dos dados, o processador dos dados, o encarregado, que é o DPO lá de fora. Esses conceitos vieram muito similar ao que trouxe a GDPR mesmo, né? E é importante definir essas figuras, porque é a partir daí que a gente vai conseguir acessar a responsabilidade de cada um se tiver algum tipo de incidente, né? Por exemplo. Um dos artigos mais importantes da lei, que eu acho que também reflete bastante essa mudança, é o artigo 7º, que traz as bases legais para o tratamento de dados pessoais. Então, nós temos 10 bases hoje no nosso ordenamento, né, com a LGPD entrando em vigor. Aqui, para citar alguns para vocês, ela tem, por exemplo, obrigação legal. Então, toda vez que a empresa tiver a necessidade de comunicar ao fisco, comunicar alguma autoridade sobre determinada ação, ela vai poder compartilhar um dado pessoal, por exemplo. Na execução de um contrato, né? Em processos judiciais ou administrativos, ele vai poder continuar utilizando os dados pessoais com o consentimento, obviamente. O consentimento é para onde a gente sempre apela quando a gente não tem nenhuma das outras 9 bases legais que permitem o tratamento. O legítimo interesse por parte da empresa. E aí, 2 que eu acho que são bem importantes para a gente citar nesse momento de pandemia até, é a tutela da saúde e a tutela da vida, né? Você estava falando no começo em relação a esse uso de dados aí nesse momento crítico que a gente está vivendo. Se hoje nós estivéssemos sobre a LGPD, o compartilhamento de dados em relação à saúde seria permitido por conta dessas bases legais, né? Da importância da tutela da saúde e da tutela à vida.
desde que ponham a pessoa física, né, que é titular daquele dado na origem, mas para fins de análise, enfim, e pesquisas científicas, está liberado esse uso também. E por fim, eu acho que para resumir um pouco o que é a LGPD, que é muito extensa, eu acho que é importante falar um pouco das sanções, né, que ela traz no texto legal, que podem variar entre a eliminação de um banco de dados, por exemplo, a suspensão do uso daquele dado pela empresa. As multas podem ser bastante altas, então elas podem chegar a 50 milhões de reais ou até 2% do faturamento da empresa naquele ano, né? Advertências, enfim, tem algumas sanções específicas aí que a LGPD traz. Eu acho que essas são as principais alterações, assim, as mais relevantes que a gente vai conviver daqui a pouco. Ah, legal. Adriana, e na vida do cidadão, sim, trazendo, tangibilizando essa lei, na vida do cidadão comum, né, de nós duas, de quem está assistindo com a gente, o que que a LGPD significa? A farmácia, ela vai continuar podendo rastrear as minhas compras com cartão e me mandando SMS, por exemplo? Isso é muito chato, né? Acho que ninguém aguenta mais. E, na verdade, esse é um dos maiores motivos pelo qual eu não vejo a hora que essa lei entre em vigor. Porque, realmente, assim, acho que está todo mundo saturado de receber ligação, receber e-mail não solicitado, enfim, essas comunicações são muito chatas. Então, respondendo a sua pergunta, isso vai mudar sim, né? Espero que sim, espero que mude. Eu acho que uma das ideias da lei é essa. A lei traz diversos direitos dos titulares de dados de uma forma bastante clara, né? Então, nós vamos ter direito a acessar os nossos dados. Então, eu posso contatar uma determinada empresa e perguntar se ela trata os meus dados e eu tenho direito a receber uma resposta. Eu tenho direito a eliminar os meus dados de determinada base, né? Eu não quero que essa empresa tenha mais os meus dados. Ou pedir a correção desses dados, pedir a portabilidade para um outro prestador de serviços, por exemplo, né? Então, tem diversos direitos do cidadão que a lei elenca. E aí isso é importante, porque, por exemplo, no caso da farmácia, e aí como a gente estava falando da questão do princípio da finalidade, se eu dei o meu e-mail, por exemplo, para obter um desconto naquele momento ali na boca do caixa, depois eu não posso receber um e-mail com uma promoção, por exemplo, porque isso está fugindo da finalidade. Isso seria considerado uma violação à lei, né? Então aí a empresa estaria sujeita a sanções cabíveis. E aí, mais uma coisa que eu acho que é importante ressaltar em relação a isso especificamente é a importância que tem a adequação das empresas, não só do ponto de vista jurídico, né, legal, mas do ponto de vista técnico também. Né? Porque se um titular de dados solicita a correção do dado na determinada base ou a eliminação, a empresa tem que estar pronta para fazer isso num tempo razoável. Né? Fazendo projeto de adequação aí, muitas empresas e muitos clientes nossos, a gente se deparou um pouco com essa dificuldade, que eram algumas empresas, por exemplo, tinham sistemas travados para determinadas ações, por exemplo, não era possível eliminar o dado. Então, isso vai ter que ser adequado também. Tem que ter essa parceria dentro da empresa, junto com o TI ou junto com o prestador externo, né, para que essa adequação seja completa, né, e não só jurídica, para que a gente possa também atender a esses direitos. Com certeza. Adriana, tem muita gente aqui que ficou super interessada nessa pergunta. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais agora na parte da LGPD com a pandemia, né? Como é que essas coisas, esses assuntos se relacionam. E quem está gostando do bate-papo pode, nessa setinha na parte de baixo, pode enviar para os amigos, que eu acho que é um conteúdo bem legal de compartilhar, porque todo mundo, na verdade, está sujeito às implicações desse rastreio dos nossos dados e da utilização comercial deles, né? Adriana, agora vamos entrar na parte que é a LGPD, da discussão sobre a LGPD e o Covid-19. Na semana passada, os senadores aprovaram o adiamento do prazo da entrada em vigor da lei, né, sobre a justificativa da pandemia, e o prazo que era agosto, ele vai para janeiro de 2021. O texto ainda vai ser discutido na Câmara nos próximos dias e deve, antes de seguir para a sanção presidencial. E já há um debate bem acalorado sobre esse adiamento, né? Explica um pouco para a gente o que esse adiamento implica e por que há essa divisão de opiniões sobre ele. Tá.
Vamos lá, essa pergunta ela é bem polêmica mesmo, porque já existia antes mesmo da pandemia, já tinha muitas discussões em relação a isso, né? É, já tinha alguns projetos de lei, inclusive, para adiar a entrada em vigor para 2022, né? Tinha bastante discussão nesse sentido, né? Então, antes da pandemia, as discussões basicamente se dividiam entre dois grupos, tá? O primeiro grupo, que é ali patrocinado por certos setores da indústria, era a favor da prorrogação da entrada em vigor da lei. Os argumentos, em geral, giravam em torno de, primeiro, a falta de tempo hábil das empresas se adequarem, né, que esses 2 anos não foi suficiente, e, de fato, grande maioria das empresas ainda nem começou o seu projeto de adequação, então, essa era uma das questões. Depois, a questão de a lei entrar em vigor sem uma autoridade nacional de proteção de dados constituída seria de fato um tiro no pé, e isso eu tendo a concordar um pouco com esse argumento, né? Eu acho que é muito importante que a autoridade esteja já pronta, estabelecida quando a lei entrar em vigor. E o terceiro argumento também, que é um argumento relevante desse grupo, é que o nosso texto de lei foi muito adaptado da GDPR, né? A gente praticamente copiou e colou a GDPR aqui para a LGPD. O problema disso é que a Europa já estava anos-luz na nossa frente, do ponto de vista cultural, em relação ao reconhecimento da importância que é a preservação dos dados e a privacidade das pessoas. Então, antes da GDPR lá entrar em vigor em 2018, eles já tinham uma diretiva muito parecida com a GDPR, de 95, que deu base também para o texto da GDPR. Então, eles já vinham numa cultura assim, que reconhecia de fato essa importância. A gente aqui no Brasil ainda é muito carente em relação a isso, né? Então, trazer uma lei que está adaptada lá para um povo que já tem uma outra maturidade em relação ao tema, também poderia causar aqui vários embates do ponto de vista jurídico e social também. Então, esses três são os principais argumentos do grupo que defende a prorrogação da entrada em vigor da lei, tá? O segundo grupo, que é o grupo ao qual eu sempre participei, né, e onde eu me coloco assim, em relação a essa questão, é o grupo que defende a entrada em vigor o mais breve possível, porque acho que a gente já está atrasado, né, em relação ao resto do mundo. Então, como eu tinha falado, já tem vários países que já têm leis específicas correndo. Hoje a gente está aqui na América do Sul equiparado a Bolívia e Equador, que são países que a gente também não quer estar junto, né, sobre esse tema. Assim, a gente tem essa pressão externa. No dia a dia, dá para ver o quanto faz falta uma lei específica, né? Porque a gente lida com contratos, por exemplo, quando a gente tem um contrato de uma empresa estrangeira com uma empresa brasileira, às vezes barra nessa questão de dados, né? Porque eles não confiam que a gente tenha um nível de adequação suficiente. Ou então uma empresa grande com uma empresa pequena também não confia que vai haver a segurança devida em relação aos dados, e existe uma insegurança por conta dessa possível exposição. Então, a gente está aí numa situação bastante atrasada, né? Culturalmente e juridicamente em relação ao resto do mundo. Então, eu sempre defendi que a lei entrasse em vigor rápido. Só que com a pandemia, as cartas foram embaralhadas de novo, né? Eu acho que nós, no nosso micro-universo, percebemos o quanto isso afetou, né? A nossa ida ao supermercado, a nossa ida ao trabalho, tudo virou de ponta cabeça. Então, subindo para o nível das empresas, assim, eu que trabalho com os meus clientes ali diretamente, a gente vê o quão difícil está esse momento. Assim, a preocupação da tomada de decisão principal é em relação à manutenção de folha de empregado, em relação à manutenção de fornecedor, de manutenção de serviços acontecendo, né? A mesma coisa, escalando para o nível do governo federal, houve toda uma readequação, né, de recursos, né? Então, a gente está vivendo um período emergencial e que precisa de total dedicação de todos nós. Então, eu acho que a prorrogação da lei, eu sou a favor nesse momento, mas mais do que isso, eu acho que é inevitável, né? É uma realidade, como você falou, um PL que foi aprovado pelo Senado. Isso, de uma certa forma, foi boa que ele foi trazido pelo Congresso, porque nem a presidência da República vai precisar se manifestar para ir atrás de uma medida provisória nesse momento. Então, vai passar
pela Câmara e vai para a sanção presidencial. Esse PL, o 1179, eu acho que o que é interessante dele é que ele propõe uma entrada em vigor progressiva da lei, no sentido de que em janeiro começam a valer todas as disposições, menos as sanções, que foram empurradas para agosto de 21, né? Então a gente teria mais ou menos aí um ano para começar a valer as sanções mesmo, né? Eu acho particularmente que a gente poderia trazer uma sanção talvez um pouco mais branda, como uma advertência, junto com a entrada em vigor, porque é importante que comece também um processo educativo das empresas, né, para que a lei pegue e para que as pessoas comecem a levar mais a sério a questão da privacidade. Então, agora eu acho que a gente está mais ou menos nesse momento, né? Ah, legal. Adriana, você falou um pouquinho como um dos motivos que as pessoas estão querendo, quer dizer, estão lutando pelo adiamento da entrada em vigor da LGPD, é a falta de estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho qual que vai ser o papel desse órgão. Ele vai funcionar no esquema de agência? Sim, então, primeiramente, a autoridade ela foi constituída pela MP de 2018, ela vai ficar embaixo da presidência da República. Mas a ideia é que até pelo menos depois dos próximos 2 anos, ela ganhe essa autonomia, né, na figura de uma autarquia, para que ela possa ter essa autonomia decisória e financeira, né, que é importante. Hoje em dia, como a gente não tem uma autoridade nacional, a gente vê que as sanções, né, multas, enfim, toda essa discussão jurídica está sendo trazida pelo MP. Já existem ações, né, tem várias ações, inclusive, correndo, discutindo a questão da proteção de dados, mas ainda no âmbito judicial, né, fora da ação da autoridade que ainda está para ser constituída. Ela vai ter algumas competências muito relevantes. Assim. A primeira, que eu acho importante pontuar, é a questão educacional. Né? Ela vai poder publicar políticas, diretrizes e uma certa guiança para que todo mundo esteja na mesma página em relação à importância da proteção dos dados pessoais e da privacidade. Tá? E isso em relação à sociedade como um todo, né? Não só as empresas, mas nós cidadãos também. No segundo momento, eu acho importante que ela traga... Ih, olha lá, agora o meu cachorro vai começar a latir. O que Está faz se parte também, manifestando, tá já que certo. estamos live. Então, e aí, eu acho que nesse segundo momento, o que é importante, se você não conseguir me ouvir, você me fala, porque ele late alto, quando ele fica bravo. Então, nesse segundo momento, a autoridade vai ser responsável também por preencher lacunas na lei. Isso é muito relevante, porque vários especialistas já estudaram a lei de cabo a rabo e já identificaram ali diversos pontos que estão ou um pouco controversos ou um pouco obscuros que precisam de algum tipo de direcionamento, né? Então, por exemplo, em relação à base legal do legítimo interesse, existe muita dúvida em relação a isso. O que vai ser considerado legítimo interesse de uma empresa para tratar dados, né? Isso pode ter uma interpretação muito ampla. Então, a autoridade vem colocar alguns limites ali em relação a esses conceitos. Até em relação à própria infração, por exemplo, que a lei prevê que a multa pode chegar a 50 milhões por infração. Só que a gente não sabe ainda se o vazamento de um lote de CPFs com 100 CPFs vai ser considerado uma infração ou se cada vazamento de cada CPF vai ser considerado uma infração. Isso pode ter um impacto muito grande, porque pode levar as multas lá para cima, né? Então, é importante que a gente tenha uma guiança, né, um direcionamento nesse momento, até com a entrada em vigor da LGPD, em relação a esses temas. Então, essa é uma segunda competência bastante importante da Autoridade Nacional de Dados. E depois ela vai ter essa competência exclusiva de fiscalizar o cumprimento da lei e aplicar sanções, né? Então, em determinadas situações, por exemplo, se há um vazamento de dados sensíveis, né, que de acordo com a lei são aqueles dados médicos, dados em relação à opção sexual, dados em relação à filiação partidária, né, dados que possam, por exemplo, causar algum tipo de preconceito, se vazados, esses dados têm uma natureza sensível de acordo com a lei. Então, a ANPD que vai ser responsável por avaliar o impacto daquele vazamento, né, o impacto daquela infração, para poder, enfim, aplicar as sanções cabíveis no caso a caso.
Entendi. O pessoal de casa está comentando um pouco sobre o princípio do legítimo interesse, que eu acho que existe Uhum, uma divergência de entendimento. Por exemplo, a Mari fala aqui que a conscientização sobre a privacidade é muito importante, porque o CPF é pedido nas farmácias como se fosse uma informação qualquer. E eu acho que a gente uhum. ainda tem muito disso, né? Hoje em dia, se você coloca o inteiro de qualquer pessoa na internet, você já tem acesso à maior parte desses dados, data de nascimento, CPF, RG, nome da mãe, do pai. Eu acho que realmente, nesse sentido, ter essa autoridade constituída é fundamental para que a gente tenha uma homogeneidade sobre o entendimento da relevância da proteção desses dados pessoais, né? Perfeito, é isso mesmo. Adriana, a LGPD, na verdade, ganhou as manchetes dos jornais na semana passada pelo uso dos dados pessoais para rastrear cidadãos com o objetivo de conter o contágio da pandemia. Isso foi feito lá na China, que a gente falou um pouquinho disso no início. Centenas de milhões de dados pessoais foram tratados lá e isso teve sucesso lá, né? E alguns países democráticos eles já estão se organizando para fazer isso. Aqui no Brasil, na semana passada, também foi divulgado que as operadoras de celulares elas vão repassar dados de 220 milhões de aparelhos ao governo. Houve até um debate sobre se esses dados seriam anonimizados, o que era defendido pelas operadoras, ou se eles seriam Uhum. individualizados, que era defendido pelo Ministério da Saúde com o objetivo de conseguir chegar até essas pessoas que eles identificassem como possíveis um risco grande de contágio, né, de outras pessoas. E aí eu queria saber um pouquinho de você quais são esses limites de monitoramento que esses sistemas podem chegar atualmente no Brasil e como é que a gente pode impedir que, uma vez que essa iniciativa seja instituída aqui, que a gente realmente use esses dados pessoais para conter o Covid-19, ele não seja, enfim, continuado sobre objetivos que não é esse dos quais ele está sendo criado. Perfeito. Então, vamos lá, né? Você falou da China. A China ali está numa situação que é bastante interessante, né? Eles desenvolveram esse aplicativo que eles conseguem detectar se a pessoa está com febre ou não, ou está com uma suspeita ou não, e por meio desse próprio aplicativo, mandar mensagem para a pessoa dizendo que ela é obrigada a ficar em lockdown, então ela é obrigada a ficar numa quarentena por 2 semanas, porque foi detectado determinados sintomas, né, suspeitos. Esse tipo de medida, né, uma medida bastante severa, apesar da gente ter visto o resultado na China, né, a China está lidando ali da forma particular deles com essa situação e tem tido resultado positivo, essa medida aqui no Brasil ela não se aplicaria, porque ela violaria um princípio constitucional nosso, né? Então, aqui a gente tem essas questões de privacidade, como a LGPD ainda não está em vigor, algum tipo de monitoramento já é possível, né? Essa notícia, por exemplo, que você divulgou, né, que foi essa semana, aconteceu aqui, o governo do estado de São Paulo revelou esse acordo que foi feito com as 4 operadoras para que as operadoras de telefonia compartilhem essa geolocalização das pessoas. O intuito dessa medida é evitar aglomerações, né? Mas ainda não tem nenhum tipo de medida impositiva, por exemplo, de que você vai ser obrigado a ficar na sua casa. Esse é o tipo de coisa que aqui no Brasil não funcionaria, mas eles conseguem monitorar, de certa forma, áreas que estão mais aglomeradas para poder dissipar, né, essas pessoas para evitar o contágio. Então, eu acho que ainda que a gente esteja em tempos de pandemia, né, e todos os esforços são válidos para que a gente contenha essa situação, né, e reverta esse jogo, eu acho que notícias como essa, de uma certa forma, também trazem um certo desconforto. Eu recebi muitas questões assim nesse sentido, para falar que, nossa, mas nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro, né? Às vezes soa até como uma certa espionagem do governo e tal, né? De toda forma, o governo do estado comunicou que não haverá acesso a dados pessoais, né? Não, as telefonias não vão compartilhar dados pessoais, só a geolocalização. Então, até aí, tudo bem. Com ou sem LGPD, tá valendo esse uso de dados, tá? Não teria problema nenhum.
Então, tranquilo. A gente vê também o Ministério da Saúde, por exemplo, divulgando notícias diárias em relação ao número de infectados, etc. Essa informação na ponta é informação sensível de uma pessoa que foi infectada, né? Então, o governo acaba tendo acesso a esse dado. Mas eles têm a justificativa e teriam a justificativa com a LGPD entrando em vigor também, com base naquela base legal que eu falei para vocês da tutela da saúde e da tutela à vida, né? Sempre que for necessário um procedimento realizado por uma autoridade sanitária, como é esse caso, né? Então, esse tema ele é bastante polêmico em relação a limites, né? Aqui no Brasil, o que a gente tem o monitoramento é possível hoje sem LGPD, desde que não exponha as pessoas, né? Não exponha quem é o titular daquele dado, quem que foi a pessoa infectada, né? E com o LGPD vai acabar valendo a mesma regra, né? As pessoas vão ter que saber por que está sendo utilizado esse dado, né? Por isso que eu acho que essa é a principal mudança com a LGPD. Assim, a gente vai precisar saber, ter informação sobre como está sendo utilizado esse dado. Hoje está meio obscuro ainda, a gente não sabe direito, né? E o que é importante é que a gente continue monitorando essas medidas do governo para ver se pós-pandemia esses dados vão continuar a ser utilizados e de que forma que eles vão ser utilizados, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, quando teve aquela situação de crise dos ataques terroristas do 11 de setembro, várias medidas de segurança foram aprovadas, inclusive algumas foram muito questionadas por conta dessa questão da violação à privacidade. Mas hoje a gente tem que até hoje lá essas leis estão valendo, né? Então, o que a gente precisa ver é, nesse momento de pandemia, esses dados estão sendo utilizados para fazer essa contenção das aglomerações. Pós-pandemia e com a LGPD entrando em vigor, a gente vai ter que fazer valer nossos direitos e monitorar essa ação pública para tentar entender de que forma os nossos dados vão continuar a ser utilizados, se é que vão. Entendi. Então a discussão ela é muito mais sobre qual a profundidade desses dados e se a gente consegue lidar com eles de forma massiva, anonimizados, e se isso a gente vai conseguir chegar nas pessoas, o que já é proibido e que vai continuar na LGPD da mesma forma. Perfeito. A recomendação, no geral, é essa da anonimização, né? Essa é uma recomendação que a gente sempre faz. Toda vez que for possível anonimizar banco de dados, anonimizar a informação, né? Já que o objetivo maior é você ter uma informação mais analítica, né? Mais horizontal da situação que está acontecendo. Então, vamos anonimizar essa base de dados, porque isso evita riscos para quem está tratando dado, né, seja empresa, seja governo federal, quanto para quem pode ser impactado numa possível exposição, né, que são os titulares nossos, cidadãos. A Leila trouxe um ponto bem interessante nessa questão que a gente está conversando agora, que é que a gente está chegando às vésperas não, mas tem uma campanha eleitoral a caminho, e que, esses dados na mão do governo daria medo. Sim. E aí a gente tem casos parecidos com isso, assim, discussões sobre as eleições nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, como é que a utilização desses dados, uma má utilização, ela pode ser prejudicial porque você consegue, em termos, controlar as pessoas, né? Você consegue ter um diálogo ali de profundidade de temas. Sim, perfeito. Então, essa questão da geolocalização, ela é um pouco polêmica, né? A gente entende, o governo falou agora, manifestou que não está tendo acesso a nenhum dado pessoal, ele só tem como se fosse um mapa de calor mesmo em relação à localização dos aparelhos celulares mesmo para questão de aglomeração. Mas já existe uma discussão em relação a, por exemplo, aquele telefone celular que está localizado às 3 horas da manhã dentro do meu apartamento, pode me identificar, né? Só eu posso estar aqui, ou se eu estiver em um outro lugar, por exemplo. Então, como a gente falou no começo em relação ao conceito de dado pessoal, ele pode, de alguma forma, e em conjunto com outros dados, de fato, identificar uma pessoa física, né? E aí isso a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado. Essa questão da política é bastante relevante, inclusive
tem um documentário do Netflix que chama Privacidade Hackeada, que é super legal, vale a pena ver, que fala Gente, justamente sobre essa polêmica da Cambridge Analytics na eleição dos Estados Unidos, né, que elegeu o Trump, né? Então, se uso indiscriminado de dados. O que a gente espera é que com a LGPD a gente tenha muito mais segurança jurídica em relação a como os nossos dados estão sendo utilizados e para quê, inclusive pelo governo federal. Então, o que a gente pode fazer é esse monitoramento por enquanto, né, para tentar entender de que forma eles estão usando esses dados e com a LGPD entrando em vigor, a gente utilizar os canais de informação para tentar receber essa informação e saber mesmo de que forma que os nossos dados compõem essa base, né? certo. Agora partindo para um bloco que fala mais dos impactos da utilização desses dados pessoais e da LGPD na nossa vida. Assim, a LGPD ela tá vindo, né? Ela tá vindo para ficar, ela pode ter tido esse adiamento, mas ela vai acontecer. E quais são as dicas? Você teria algumas dicas para dar para gente sobre como proteger esses dados pessoais, tanto no online como também no offline? Ah, legal. Então, eu acho que agora, assim, como a gente também está em casa, né, fazendo diversas reflexões sobre a nossa situação, talvez seja um momento também da gente refletir em relação à importância que os nossos dados pessoais têm para nós, né? O que privacidade significa para nós enquanto cidadãos. Eu acho que o que está faltando e o que a gente pode melhorar nesse tempo contribuir para esse aculturamento, né? A gente está às vésperas da entrada em vigor de uma lei que é super complexa e robusta, que trata bastante sobre dados pessoais, e poucas pessoas ainda estão inteiradas com o assunto, né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, um hábito que é um hábito ruim e que pode ser alterado, que é, por exemplo, toda vez que a gente dá de cara com uma política de privacidade ou termos e condições de uso de um aplicativo ou de um serviço, a gente passa batido, né? Porque a gente está com pressa, porque a gente tem preguiça, porque, enfim, a gente quer logo acessar o serviço, fazer nossa compra, etc. Né? E eu acho que passa por aí um pouco desse interesse em relação ao que vai ser feito com o meu dado. E está tudo explicado ali, na maioria dos casos, né? Eu, como advogada, faço um pouco a meia-culpa que durante muito tempo esses termos, essas políticas eram chatas demais e ninguém aguenta ler aquele monte de letra e, assim, passa mesmo. Então, o que eu tenho feito hoje, eu acho que eu vejo empresas fazendo um trabalho muito legal e muito bonito, é de facilitar um pouco esse diálogo, né? Construir políticas de privacidade, termos de condições de uso muito mais didáticos. A gente tem que estar fazendo um trabalho muito legal, inclusive com vocês, pessoal da memória, por conta do acesso ao acervo, né? Para que torne mais fácil essa comunicação, né? Entre o pessoal que está usando o serviço, que está usando a plataforma, e vocês, né? Eu já vi algumas empresas, por exemplo, que são voltadas mais para o público infantil, traduzir um pouco esses termos e condições, essa política de privacidade, em animação. É muito legal, assim, eles usam uma forma mais lúdica para poder chamar a atenção daquele interlocutor e poder passar a mensagem. Então, eu acho que isso faz parte um pouco desse avanço em termos culturais que a gente precisa ter, né? Vencer um pouco essas barreiras de preguiça, de desinteresse, para ler, né? Contando com essa ajuda também do lado de lá, para que a gente possa ter essa comunicação mais fluida. Eu acho que essas são as dicas principais desse momento, assim, a gente começar a prestar atenção para onde estão indo os nossos dados, por quê, se a gente está de acordo, se não, e se a gente não estiver de acordo, é se manifestar mesmo, usar os canais que existem aí à disposição para falar o que a gente não quer e o que a gente não concorda. Muito legal, Adriana, que você trouxe uma perspectiva tanto de atuação individual, né, da gente estar mais atento e vencer a preguiça de ler esses termos chatos, como também empresarial, que é investir na transparência, né, que hoje é algo em voga e que as pessoas estão cada vez mais cobrando, os clientes estão cada vez mais interessados e cobrando esse tipo de atitude por parte das empresas que eles consomem, né. E aí, eu tinha anotado uma pergunta e que já tinham feito lá no início, que é que você falasse para a gente o que é uma utilização inapropriada de dados pessoais. E uma vez que a gente identifique que isso está acontecendo,
quais são as medidas cabíveis que a gente pode ter hoje e que a gente vai ter depois que a LGPD entrar em vigor. Tá, então uso inapropriado vai ser todo aquele uso que é contra a legislação, né? A gente passou aqui por diversos princípios, conceitos e direitos que a LGPD traz, né? Então, qualquer uso que viole essas condições, né, essas regras básicas, vai ser considerado um uso inapropriado, né? Mas no íntimo, o uso mais inapropriado é aquele uso que não está de acordo com a vontade do titular de dados, né? Que ele não manifestou expressamente o consentimento dele, ou que não existe uma base legal que permita que aquele dado seja utilizado, tratado daquela forma. Então, basicamente, é tudo que for contra a lei ou contra os direitos, né, e a manifestação do titular de dados em relação aos dados pessoais que estão sendo tratados naquele momento. Hoje, então, antes da LGPD, a gente tem a via judicial, né? E aí a gente tem alguns dispositivos legais que podem ajudar a gente a embasar uma causa, por exemplo, em relação a um vazamento de dados, a um uso inapropriado, né? Então, tem alguns dispositivos do CDC, como a gente falou lá atrás, da Constituição Federal, do Código Civil, e tem a via judicial, né? Depois da LGPD, tem algumas alterações interessantes vindo. Então, tem essa figura do encarregado, né, de dados, que é o DPO lá de fora, que vai ser a pessoa responsável por fazer essa articulação entre poder público, a empresa e o titular de dados. Essa figura vai ser uma figura interessante para quando você tiver o seu direito violado ou quando você tiver verificar algum uso não apropriado, você acessar para poder fazer essa ponte. De repente, tentar entrar em um acordo com a empresa, né? Poder remediar aquele uso não autorizado de alguma forma. E a gente vai continuar tendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fazer essa fiscalização e para poder aplicar sanções, sem, óbvio, também deixar de lado a via judicial, que acaba sendo também uma opção quando houver algum tipo de violação. Certo. Adriana, e aí eu queria falar um pouquinho agora, entrar nessa adaptação que as empresas vão ter que fazer para atender a LGPD. E aí eu vou trazer um exemplo de casa. Lá no novo site da Memória da Eletricidade, que inclusive vocês estão ajudando muito a gente nessa parte, a gente vai lançar ele provavelmente em maio. Eu convido todo mundo a acessar assim que estiver disponível. E a gente está planejando aplicações de inteligência virtual, já está planejando, né? Que invariavelmente vai envolver a coleta de dados para uma experiência de usuário inovadora e também personalizada. Assim, existe o usuário que é historiador, existe o usuário curioso. E isso, para você se personalizar aquela experiência, né, e oferecer o que o usuário vai buscar no seu site, envolve a coleta de dados. A gente está tendo todo o cuidado de desenvolver esses processos e esses instrumentos jurídicos junto com vocês, que preservem a identidade e a privacidade desses usuários. E aí eu queria saber quais são esses pontos, queria que você revelasse para o público, né, quais são os principais pontos de atenção nesse processo. Legal, então saia logo, né? Eu, inclusive, quero fazer parte aí das pesquisas, da memória das empresas e tal, que eu acho que tem bastante conteúdo relevante e legal, né? Então, como eu estava falando antes em relação à questão das políticas e dos termos e condições de uso do site, né, que a gente está montando para vocês, eu acho que a chave principal é informação. E a gente tentar passar essa informação para o titular, né, para a pessoa que está deixando o dado lá para poder acessar o acervo, por exemplo, de uma forma muito clara, né? De que forma que o seu dado vai ser utilizado? A gente vai utilizar esse seu dado para pesquisa, a gente vai rodar ali algumas tecnologias de inteligência artificial para poder melhorar a sua experiência, para te trazer um resultado melhor, né? Então, tudo isso tem que ficar muito claro para o titular, para a pessoa que está acessando, né? E para que não deixe nenhuma dúvida. Então, isso faz parte da responsabilidade da empresa, essa transparência. Então, a gente está montando esses documentos assim de uma forma bem didática e bem informativa. Eu acho que isso é o principal, né? E toda vez que a gente não tiver uma base legal que justifique especificamente aquele uso, a gente vai pedir o consentimento expresso daquela pessoa. Então, a gente pode usar um checkbox na política de privacidade, a gente pode pedir, de fato, o consentimento expresso dela
para um determinado uso específico, que saia um pouco daquela finalidade original, mas que também tenha uma relevância, perguntar se ela quer fazer parte, né? Tratar isso tudo de uma forma muito amistosa e muito amigável mesmo, porque é uma relação de parceria, né? De uma certa forma, o pessoal que está acessando o conteúdo tem interesse em receber aquilo, e de outro lado, a memória também tem interesse em melhorar a experiência de cada um. Então, juntos a gente faz com que a experiência mútua seja muito mais forte, muito mais legal. Então, eu acho que o principal aqui é a informação clara, né? E que a gente use sempre os dados no limite do que está estabelecido na lei e no que é a vontade da pessoa que está fazendo o acesso. Adriana, muito obrigada. Pessoal, a gente vai ficar por aqui hoje, que a gente já está com um horário bem adiantado. Adriana, muito obrigada por toda a explicação, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo com a gente. Quem chegou Obrigada. na metade dessa live, ela vai ficar disponível no nosso IGTV, ela vai para o nosso IGTV junto com a série de lives que a gente está fazendo. E na próxima segunda, no mesmo horário, às 4, a gente tem um boletim com Igor Sacramento, que é pesquisador da Fiocruz, sobre o Covid-19. Segunda, às 4 da tarde, eu espero vocês. Adriana, muito obrigada. Um beijo enorme. Obrigada, E até os Raíssa. nossos muitos e-mails de trabalho. Com certeza. Até já. Um beijão. Tchau, Tchau, tchau. tchau.